Shabbat Shalom mais uma vez, você que me assiste pela TV Sião, pelo nosso portal do YouTube, pelo Face, a você que está aqui na congregação Har Zion, nesse primeiro Shabbat, do ano, é uma alegria muito grande para mim poder ministrar aqui a você todos os sábados, poder compartilhar da palavra do Eterno. A palavra do Eterno, ela é viva, ela é eficaz e ela restaura a nossa vida. Não é apenas conhecimento, não é apenas aquilo que alimenta o seu intelecto, é algo que transforma a sua vida, é algo que muda o destino das pessoas. E nós estamos neste Shabat estudando a conclusão da história de um dos mais importantes personagens do povo de Israel, de um dos mais importantes patriarcas do povo judeu, a história de Yosef, a história de José. Nós vimos na primeira parte desse estudo a respeito de um paralelismo profético entre a ida de José para o Egito e a reconciliação com os seus irmãos. Hoje, na segunda parte, nós vamos concluir esse estudo, continuando, falando ainda e explicando para você sobre esse paralelismo no aspecto final. Então, nós vimos durante a centralidade da história de José, e agora nós vamos caminhar para o desfecho da história, que é quando José realmente se reconcilia com seus irmãos. Bom, então, dê uma olhada aqui na tela, o título dessa palavra é Aspectos Proféticos da História de José, parte 2, e ela é baseada na porção Vaigash, e aproximou-se de Gênesis capítulo 44, verso 18, até 47, verso 27. Tem uma haftará muito importante, que é Ezequiel 37, versos 15 a 28, e Mateus capítulo 18 também, verso 1 a 19 e 30. Preste atenção comigo aqui, nessa premissa que vamos utilizar durante todo o nosso estudo. A Torá é um livro profético, que nos revela os princípios e a natureza de Deus, apontando o caminho para o Messias, e apontando o caminho para a redenção desse Messias. Os sábios de Israel atestam que a história de José é algo profético, que contém segredos e mistérios sobre o Mashiach e sobre a futura redenção de Israel. Este paralelismo entre a vida de José e a vida de Yeshua, de Israel, é tão evidente que na tradição judaica, veja isso, eu disse isso na primeira parte, estou repetindo na segunda parte. Na tradição judaica, um dos nomes e funções do Messias é Mashiach ben Yosef, Mashiach conforme José, o José do Egito. Ele tem vários nomes, né? Mashiach ben Efraim, Mashiach ben David, Mashiach ben Aaron. Mas uma das explicações, uma das funções e atributos do Messias no Talmud é Mashiach ben Yosef, é aquele que viria como ben Yosef, como filho de José, é aquele que também seria rejeitado, é aquele que viria quando também não era esperado, e é aquele que vai se reconciliar com seus irmãos. Mashiach ben Yosef. O servo sofredor, inicialmente rejeitado, mas posteriormente exaltado a rei e redentor. É um paralelo profético. E olha comigo aqui, vamos analisar agora alguns paralelos fantásticos que nos ajudarão a entender o aspecto profético desta paraxá, compreendendo o nosso papel no processo da redenção de Israel e, consequentemente, da redenção do mundo. Ok? Então nós vamos continuar e vai ser um estudo nesta manhã. Eu vou me esforçar para conduzir um estudo. Então pegue sua caneta, você que está assistindo agora pela internet, vale a pena anotar, dê pause aí nesses slides, você vai querer registrar essas informações, porque são paralelos proféticos que vão te ajudar a reler a história de José com outros olhos. Ok? Então acompanhe aqui comigo, pessoal. Comparações entre a história de Yosef e o processo de redenção do mundo. Vamos lá? Primeiro, Yosef é rejeitado por seus irmãos. Judá vende José aos ismaelitas, midianitas, que é chamado na tradição judaica de Edom, por 20 ciclos de prata. Olha que interessante. Da mesma forma, Yeshua também é rejeitado por parte dos seus irmãos. Judas, que você conhece na sua Bíblia, que o nome dele em hebraico é Yehudá, Judá, Judas, Judá, olha isso,
Por que não foi outro? Olha o paralelismo profético. Tinha que ser Eudá, Judas, que também vem de Yeshua, por 30 moedas de prata. E para quem Judas e Eudá, Judá entrega Yeshua? Para Edom, para Roma. Olha a mesma coisa acontecendo, a história de José sendo refletida na história de Yeshua. Judá é aquele que vem de José, que propõe a venda de José para a caravana, e da mesma forma, Judá é aquele que propõe a venda de Yeshua para Edom novamente. A história é repleta de paralelismos. Toda a história de José começa com o quê? Volta lá no início da história de José. O que dá início a toda a trajetória, toda a epopeia da vida de Yosef tem início com um sonho. Ele é chamado pelos irmãos de Baal HaHalomot, o Senhor dos sonhos. Lá vem o Baal HaHalomot, lá vem o Senhor dos sonhos. Começa com um sonho. Depois, continua os sonhos iniciando, dando continuidade à história. Quem é que depois sonha que façam que José assuma a sua posição de governador do Egito? Quem é que sonha? Faraó. O rei de Edom, o príncipe de Edom, Faraó, sonha. Lembrando que Edom é uma analogia a quê? A todo o sistema antissemita, antijudaico, que visa destituir Israel da sua herança como povo de Deus. Tudo isso o judaísmo chama de Edom. Inclusive, há alguns ramos do cristianismo que apregoam a rejeição de Israel. Então, isso também nós chamamos de Edom. Muito obrigado. Na história que nós vamos ver hoje, é um paralelismo com a história de Yeshua. Acontece a mesma coisa. Olha aqui. Faraó sonha. Constantino também sonha. Mateus, eu não entendi. Para aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez, toda a instituição da religião cristã, novamente aqui, não estou falando da fé cristã. A fé é algo válido. Eu creio em Yeshua, eu tenho nele fé que ele é o Mashiach. Mas o sistema que foi criado e institucionalizado no século IV, ele foi arquitetado por homens, ele jamais foi ordenado nem por Yeshua, nem por profeta algum, nem por apóstolo algum. Foi um sistema religioso criado por não-judeus, em especial, o grande início dessa formação sistemática da religião cristã, teve origem com o sonho de quem? De Constantino. Constantino, imperador romano, que estava em guerra, o Império Romano estava dividido, né? Ele precisava reunir o império, e diz a lenda, isso é lenda, né? Mas pode até ser verdade. Diz a lenda, e isso foi registrado por Eusébio, um dos pais da Igreja Católica, Eusébio, escreveu, a mando de Constantino, um livro sobre a vida do imperador, a vida de Constantino. E nesse livro ele relata que ele ouviu do próprio Constantino um relato de uma visão. Constantino estava prestes a ir na batalha da ponte de Milvia, lá em Roma, contra o imperador Magêncio. Era o imperador que era seu aliado, mas que agora virou seu inimigo e estava ameaçando o domínio de Constantino. Diz a lenda que um dia antes dessa batalha, ele estava marchando ao meio-dia com a sua tropa, ele teve uma visão. E na visão ele viu um troféu em forma de cruz, no sol, brilhando como o sol. E neste troféu tinha um escrito, dizeres em grego. E esses dizeres diziam, entoukonika, neste símbolo vencerás. E ele fica muito assustado, não entendeu nada. Aí naquela noite, o próprio Yeshua aparece para ele e explica, deixa eu te explicar que você não entendeu a visão. Você vai pegar esse símbolo, e Eusébio depois descreve o símbolo como sendo as primeiras duas letras do nome de Cristo em grego, Christus. É o Ri e o Ro, né? Christus. Então, é o P, o X e o P, né? Já viram o P de Cristo? É porque é em grego, não é, né? É a letra Ri, o X e o Ro, que é em formato de P, né? Então ele falou, olha, você vai pegar esse símbolo que você viu,
as primeiras letras da palavra de Christus, e você vai colocar isso no escudo dos seus soldados. E neste símbolo você vencerá. E Constantino venceu a guerra, se tornou imperador do Império Romano, né? E ele, de certa forma, uniu o império. Então eles falam que toda a origem, né, a tal da conversão de Constantino ao cristianismo, ela é bem duvidosa. Na verdade, a maioria dos historiadores falam que isso aqui é um grande mito. Porque Constantino jamais se tornou um discípulo de Yeshua. Isso eu afirmo para você. Jamais. Só quando ele estava lá no leito de morte, prestes a morrer, que ele viu que não tinha mais saída para ele, é que ele chama Eusébio para dar a extrema unção para ele. Aí que ele é batizado, aí que ele confessa a fé, horas antes de morrer. Ele nunca foi um discípulo de Yeshua. Ele fundou a religião cristã, ele presidiu concílios, ele opinou sobre doutrinas, sendo um homem pagão. Mas toda a história começa com o sonho de Constantino, a visão de Constantino. Da mesma forma que toda a nossa história tem início com o sonho de Faraó. São paralelos, pessoal, não acontecem à toa. Continue. E aí, se você lembra da história no sábado passado, José, ele tem, quando ele está preso, e relata-se a Faraó, o copeiro fala, olha, eu lembro agora de um hebreu lá, na masmorra, que interpretou o meu sonho, e aconteceu como ele disse, e Faraó manda trazê-lo, mas para ele começar a ser usado no Egito, para ele começar a trazer redenção ao Egito, para ele começar a trazer redenção ao mundo, tiveram que fazer o que com ele? A primeira coisa que fizeram com ele, antes de ele aparecer perante Faraó, raspam-lhe a barba. Raspam-lhe a barba. O raspar a barba para o judeu significa o quê? É ferir a sua identidade. Então já começa a alterar-lhe a identidade. Agora não serviria mais o Yosef do Egito. Agora, perante Faraó, ele seria Tzafnat Paneah, o intérprete de sonhos. E a vida dele tem uma transformação tremenda depois desse evento. Mas não como José, como Tzafnat Paneah. José tem a barba raspada e a roupa trocada para trazer redenção ao Egito e ao mundo, e a Israel. Yeshua também tem a sua identidade alterada para levar os princípios de Deus à humanidade. Pense comigo uma coisa. Eu já disse isso algumas vezes aqui nas minhas ministrações. Se você sai às ruas e pergunta à típica pessoa, você sabe quem foi Maimônides? 99% de chance da pessoa que você perguntar não fazer a mínima ideia do que você está falando. Você sabe quem foi Spinoza? Você sabe quem foi Ibn Ezra? Você sabe quem foi Rashi? Você sabe quem foi Nachmanides, o Ramban? Você sabe o que é Hazal? Ninguém vai saber o que você está falando. Agora, se você pergunta para a mesma pessoa, fala assim, você já ouviu falar de Moisés que tirou o povo de Israel do Egito? Já, conheço, assisti o filme. Fizeram até uma novela aí, passa até hoje, não passa? Tem novela disso, Mateus, eu sei de tudo, sei quem é Moisés, Josué, a lei, é mesmo? É. Você sabe quem foi Davi? Você já ouviu falar de uma batalha Davi versus Golias? Claro, o menor que venceu o gigante, claro. Como é que as pessoas conhecem? Como é que uma pessoa não... Se você for no Amazonas aqui, no nosso país, no meio da mata, e perguntar lá para as pessoas, já ouviram falar do povo judeu? Dos hebreus? Já ouviu falar do reino de Israel? Já ouviu falar de Jesus? Vai falar, sim, já ouvi falar. Quem é Jesus? É o meu Salvador, é o Filho de Deus. Quem é que distribuiu? Quem é que proclamou essas verdades, pessoal, para o mundo? Não foram os rabinos de Israel, não foi a tradição judaica a responsável por isso, foi Jesus.
apesar de lhe terem mudado a roupa, apesar de lhe terem raspado a barba, apesar de terem colocado nele uma vestimenta egípcia e não hebraica, mesmo assim, os princípios de Deus, os conceitos de monoteísmo, o cristianismo pode ter se difundido, pode ter se distanciado um pouco desse conceito de monoteísta, mas ainda assim os cristãos se consideram o quê? Monoteístas, não é isso? Na prática pode não ser muito, mas conceitualmente eles são monoteístas. Quem difundiu isso foi Jesus, não foi o Yeshua judeu, foi Jesus de Roma. Assim como Deus usou José como Tzafnat Paneah, Deus usa o seu filho como Jesus. Ele está difundido no mundo. Vai aqui nas cidades históricas de Minas Gerais, você vai ver ele lá pregado no madeiro dentro de qualquer igreja. Ele está lá pendurado até hoje. Não saiu de lá. Sabem quem ele é? Ou aliás, sabem quem ele é quando foi levado a Roma. Sabem dessa identidade de Edom que ele tem. Mas algo está prestes a acontecer, pessoal. Yeshua já cansou de ficar pendurado na cruz. Você sabia disso? É hora de tirar ele de lá. Já ficou pendurado lá, já ficou pingando sangue muitos séculos. O judeu sofredor e coitado, pregado nas cruzes das igrejas ao redor do mundo, vai dar lugar ao judeu rei de Israel, Senhor da humanidade, leão da tribo de Judá. É hora de tirar ele da cruz. José foi bênção para o Egito e para o mundo, como Tzafnat Paneah. E foi necessário que isso ocorresse para que houvesse redenção. Mas a redenção dos seus irmãos só ocorreu quando Tzafnat Paneah se revelou como Yosef. Olha isso. A bênção vai para o mundo, mas a bênção plena, final, só ocorre quando Tzafnat Paneah revela quem realmente é. Yeshua também, pessoal, tem sido bênção para o mundo como Jesus, sendo o responsável por disseminar o monoteísmo e o Deus de Israel ao mundo. Mas a redenção de Israel só vai acontecer quando Jesus tiver a sua identidade restaurada para Yeshua ben David ben Avraham. Essa revelação vai acontecer, essa reconciliação vai acontecer. Entristece o meu coração quando eu vejo que Yeshua, o judeu, é tido nos meios judaicos como um mamzer, como um bastardo, como um mentiroso, como um charlatão, em muitos meios, não em todos, mas em muitos meios há um distanciamento muito grande. Mas assim como José, Yeshua está planejando o cenário para se reconciliar com seus irmãos. E você e eu, como nós vimos na primeira parte desse estudo, tem papel fundamental nisso. Você e eu temos um papel fundamental para tirarmos as vestimentas romanas de Yeshua e apresentarmos a Israel como o rei dos judeus. Você e eu vamos preparar o caminho. Você e eu vamos aplainar as veredas. Agora preste atenção. Preste atenção. Olha aqui para mim. Na tradição judaica, Simeão, não na tradição judaica, isso é uma interpretação mais nossa, dos judeus messiânicos. Simeão
faz uma alusão aos descendentes de judeus da Inquisição. De onde nós tiramos isso? Porque lá em Obadias, diz que os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarad é o nome hebraico para Espanha. Então, Obadias profetiza, no futuro, os cativos de Jerusalém, ou seja, os judeus, que estão presos em Sefarad é o quê? Península Ibérica, Espanha, Portugal. Esses retornarão e habitarão nas cidades do Negev, nas cidades do sul. Ok? Não há dúvidas que é uma profecia sobre os Anusim, sobre os judeus Anusim. Eles serão restaurados a Israel. Se você observa na divisão tribal de Israel, no território de Israel por Josué, Simeão é aquele que recebe o território do Negev. Então, fazendo uma analogia, Simeão pode representar quem? Os judeus Anusim, os descendentes judeus da Inquisição. Você que está aqui me vendo agora, que tem uma ascendência judaica. Simeão é um representante dos Anusim. E olha que interessante esse paralelismo. Veja ali na tela. Simeão fica preso, não é isso? Quando, olha aqui, vamos lembrar, os irmãos chegam lá, José trata-os como espiões, e José não tem o mínimo interesse em reconciliação com eles de início. Por quê? Porque José queria ver se eles haviam arrependido, principalmente Judá. E queria saber também a posição do pai, se o pai consentiu com o sumiço dele, se o pai, por que o pai não o procurou. Tudo isso passava na cabeça de José. Será que meu pai teve consenso com meus irmãos na minha venda? Será que meu pai, depois que ficou sabendo, por que ele não me procurou? Por que não mandou ninguém me procurar? Então José não sabia o que esperar dos irmãos. Então o primeiro contato é muito áspero. E aí, o que José fala? Ele deixa os irmãos presos 3 dias. 3 dias. E depois ele fala o seguinte: olha, não, vai ficar aqui o Simeão, vocês voltem lá e tragam o Benjamim, o irmão mais novo. Por quê? Porque quando José fica sabendo que ele tem um irmão de Raquel, da sua mãe, que José tem um irmão, o que ele pensou? Vão fazer com o Benjamim como fizeram comigo. Porque ele deve ser o preferido do meu pai. Ele deve ter me substituído na afeição de meu pai. Consequentemente, ele corre perigo na mão dos irmãos. Qual foi o plano de José? Resgatar quem? Benjamim. Por isso que ele faz isso. Deixa Simeão preso e manda os irmãos trazerem Benjamim. E a intenção dele era o quê? Lembra do final da história? Por que ele escondeu o cálice de prata no saco de Benjamim? Para que Benjamim fosse culpado e ficasse retido no Egito e os irmãos fossem embora. O plano original de José era esse. Resgatar Benjamim e distância dos irmãos. Então Simeão fica preso até os irmãos regressarem. E passa um tempinho aí, viu? Aqui, ó, olha para mim. Os irmãos meio que abandonam Simeão. Simeão fica em Edom. Simeão fica no Egito. Simeão não volta, não. Simeão é abandonado. Só quando o alimento acaba lá que Jacó fala: olha, nós não podemos morrer aqui não. Volta lá. E aí Rubens fala, não podemos voltar. Depois Judá faz a proposta: não, eu assumo a responsabilidade. E aí Jacó libera, mas passou um tempo aí. Olha aqui o paralelo. Simeão fica preso próximo a Tzafinat Paneah, não é isso? Enquanto os outros irmãos se distanciam completamente. E não pretendiam ter mais contato com o governador do Egito, não é? Os irmãos não queriam mais saber desse tal de Tzafinat Paneah. O senhor da terra, que eles falam para Jacó. O senhor da terra diz que não quer mais ver o nosso rosto se nós não voltarmos aqui com o nosso irmão. Falou que a gente era espião e ladrão. Nós não queremos saber dele. Da mesma forma, pessoal, veja, os judeus Anusim também foram destituídos dos seus irmãos e permanecem próximos a Tzafinat Paneah, próximos a Jesus.
e ao sistema do cristianismo. São judeus, mas estão presos e atemorizados dentro de Edom. Estão cativos. Estão aguardando a Benjamim. Só Benjamim. E tem um outro personagem que entra aqui também, que vai ajudar Simeão a ser liberto. Olha o paralelo, que fantástico. Os judeus anunciam, pessoal, há 500 anos, foram oprimidos pelo sistema de Edom, e estão ainda hoje cativos. Você vai a Portugal, você vai em algumas regiões aqui mesmo do Brasil, e você pergunta às pessoas, e ainda há o trauma da Inquisição. Ainda há o medo da Inquisição, que criou raízes na alma dessas pessoas. Medo de ser judeu, medo da perseguição. Simeão ainda está cativo. O judeu Anussim ainda está cativo, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Ele está cativo. Ele precisa sair de lá. Aliás, ele precisa o quê? Ele precisa ser reunido aos seus irmãos. Não houve redenção, não houve reconciliação sem que Simeão saísse da prisão. Da mesma forma, não haverá redenção de Israel sem que os judeus Anussim voltem e sejam restaurados ao convívio de Israel. É por isso que você vai encontrar profecias na tradição judaica, no Talmud, a profecia sobre Anussim, escrita 500 anos antes do início da Inquisição. Porque os rabinos sabiam, profeticamente, que não haverá Geulat Israel, não haverá redenção de Israel, sem o retorno desses que foram forçados, desses que estão em Edom, desses que estão presos. Benjamim é aquele que leva os irmãos a José, não é isso? Benjamim, ele é a ponte. O Benjamim está olhando para mim. Benjamim é a ponte. Ele é aquele que leva Israel a Simeão. Ele é aquele que leva Israel a José. Benjamim, na nossa interpretação, simboliza os judeus discípulos de Yeshua. Se Simeão representa os judeus Anussim, Benjamim representa os judeus messiânicos. Entenda a alegoria. Benjamim leva os irmãos a José. Os judeus messiânicos são aqueles que levarão Israel a Yeshua. E você tem que nos ajudar. Nós precisamos da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo levar Simeão sozinho. Nós precisamos da ajuda da igreja. Nós precisamos da sua oração, do seu suporte, da sua compreensão, do seu estar conosco nessa obra redentora. Olha que interessante. Os irmãos tiveram medo ao serem convidados por Tsafinat Paneah. Eles temiam pelo dinheiro, temiam ser acusados e escravizados. Quando eles vão embora e acham o dinheiro deles restituído em cada saco, eles pensam o quê? Ele está querendo nos incriminar. Se nós voltarmos, ele vai nos incriminar, nos acusando de ter roubado esse dinheiro. Então o convite, a ida ao Egito é sempre uma coisa temerosa. Não se sabe o que vai acontecer. Esse senhor da terra nos odeia. Os judeus hoje temem a Jesus, olha que interessante. Os judeus temem a Jesus não por reconhecerem que o entregaram a Roma. Porque ainda não reconhecem que aquele que foi entregue era o Mashiach. Então não há ainda arrependimento. Mas eles temem Jesus por causa do medo do antissemitismo demonstrado por cristãos ao longo dos séculos. Deixa eu explicar isso aqui.
Nós vemos muitos movimentos que têm participação no judaísmo, ecumênicos, de aproximação com Israel. Quem já viu isso aí? Movimentos protestantes e católicos que visam aproximar, é um interdiálogo. Diálogo nada, porque ninguém está disposto a mudar a opinião de ninguém, mas eles chamam de diálogo. E aí eles ficam, tem essas coisas, é uma coisa meio ecumênica, né? Você vai ver rabinos ortodoxos dando palestras em igrejas evangélicas, você vai ver políticos de Israel, né? Comparecendo a eventos da igreja protestante, da igreja católica, rabinos que são enviados para reuniões com o Papa, com mega pastores. Então, tem esse contato. Mas eles não estão fazendo esse contato, não é porque eles respeitam ou entendem quem é Jesus, não. Eles têm esse contato por medo de Edom. Porque Edom tem um histórico de antissemitismo e perseguição ao nosso povo. Inimigos como esse, nós temos que estar o quê? Mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto. Eu não posso perder o controle. Eu tenho que estar aqui, ó. Tem que ter uma política na coisa. Eu tenho que estar perto. Então são esses movimentos, entendeu? Mas ninguém está disposto a comprometer nada. A coisa é mais por temor do que por desejo sincero e honesto de estar junto. Porque estar junto de nada. Porque ele teme você. Ele teme o seu sistema. Ele teme o sistema de onde você vem. Que tem um histórico de perseguição. Agora, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Quem é que liberta? Quem é que liberta Simeão? Meu amigo, esse sujeito aqui de Gênesis 43, que ele aparece aqui no verso 23, é uma figura profética. Olha aqui. Já estamos caminhando, encerrando aqui a administração. Olha. Quando os irmãos voltam outra vez ao Egito, trazendo Benjamim, os homens tiveram medo. E diziam, porque José manda preparar um almoço para os irmãos, não é isso? Os irmãos ficam com medo. O que será que esse camarada vai fazer conosco? Ele falaram, é por causa do dinheiro. Vai nos punir por causa daquele dinheiro lá que nós achamos nos sacos da primeira vez. Ai meu Deus, e agora? Por que Deus está fazendo isso conosco? E eles estavam desesperados. E o que eles falam? Chegaram-se ao mordomo da casa de José. Preste atenção nisso. Ao mordomo da casa de José. E diziam. E disseram, verso 20, ai meu senhor, já uma vez descemos para comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, mas nós trouxemos esse dinheiro de novo, trouxemos também outro dinheiro para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Aí olha a palavra do mordomo, olha a palavra do mordomo. Shalom Aleichem, paz seja convosco. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal. E essa palavra tesouro é matmon, significa segredos ocultos, tesouros ocultos. E lhes trouxe para fora Simeão. Então ele liberta Simeão. O mordomo liberta Simeão. Esse mordomo aqui temia a Deus. Já era uma imagem profética de quem ajudaria os irmãos e ajudaria José na reconciliação com os irmãos. Olha aqui. O mordomo de José diz aos irmãos, paz seja convosco, não temais. Vosso Deus, Deus de vosso pai, vos deu matmon, tesouros ocultos, no saco de cereal. A vossa prata chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Olha isso. A igreja, ao reconhecer os tesouros ocultos e a prata do povo judeu,
libertará Simeão para se unir aos seus irmãos. Eu tenho plena convicção que esse mordomo crente da casa de José representa aqueles dentro de Edom, dentro às vezes de um sistema religioso ainda cristão, católico / protestante, mas são pessoas que entendem o chamado de Israel, são pessoas que entendem o chamado do judeu, são pessoas que querem ajudar Yeshua a se revelar de novo aos seus irmãos, são pessoas que querem ver Israel restaurado, são pessoas que amam os judeus, e essas pessoas vão auxiliar, elas vão libertar Simeão, porque Simeão está nesse meio, Simeão está preso nas igrejas evangélicas, Simeão está preso nas igrejas católicas, e esse contingente de pessoas que entendem o chamado de Israel, vão liberar Simeão. Pode ser judeu, você já foi oprimido por 500 anos, agora você tem a liberdade de ser judeu, vai para uma sinagoga de judeus crentes, vai para um trabalho judaico-messiânico, vai expressar a sua judaicidade com Yeshua, e a igreja vai liberar, mas aqueles que entendem o chamado. Olha, os irmãos se confidenciam com um homem sobre a casa de José, e este demonstra já temer a Deus e conhecer a verdadeira identidade. Ele é que liberta Simeão. Assim também, muitos cristãos ao redor do mundo que conhecem a identidade de Yeshua e o chamado de Israel, eles ajudarão a restituir os judeus Anusim, Simeão, ao seu povo, o povo de Israel. Pessoal, isso é fantástico, porque isso é o que eu vejo acontecendo. Essa foi a nossa história, essa foi a história de meu pai, essa foi a história de meu pai. Fomos liberados para assumir a nossa identidade, fomos liberados para andar, caminhar de volta ao povo de Israel, fomos abençoados para isso. Israel irá se aproximar daqueles que, apesar de terem vindo de Edom, temem a Deus e sabem da verdadeira identidade de Yeshua. Estes irão não apenas ajudar Israel a se reaproximar de Yeshua, mas também libertarão a Simeão, os judeus Anusim, fazendo com que esses sejam reenxertados no seu povo Israel. Agora olha, assim como José só se revelou aos seus irmãos quando Simeão e Benjamim estavam reunidos aos outros, entenda a profecia, pessoal. Yeshua não vai se revelar ao seu povo, enquanto Simeão e enquanto Benjamim não estiverem reunidos com o restante de Israel. A revelação se dá quando os irmãos estão juntos. Simeão vai estar junto e Benjamim vai estar junto. Aliás, a posição de Judá em relação a Benjamim foi o que fez José mudar todo o seu plano. O plano de ficar com Benjamim e deixar a galera embora, mudou nas palavras de Judá. É por isso, pessoal, que o judeu hoje é conhecido, o nome judeu vem deste homem, Judá. Ele foi o primeiro nas escrituras no qual é relatado o ato de arrependimento. É a primeira vez na Bíblia que alguém se arrepende. E não foi a primeira vez na história de José, não. Ele se arrepende antes, no evento com Tamar, a sua nora. O que ele diz quando Tamar mostra para ele o selo, o cordão? Ele fala assim, ela foi mais justa do que nós. Ela agiu mais justamente do que nós. Do que eu. Foi a primeira pessoa na Bíblia que mostra um arrependimento sincero. E no diálogo que ele tem com José, que nós vamos ver agora, ele faz com que José mude todo o plano e perdoe e se reconcilie com os irmãos. Mas essa reconciliação só vai acontecer quando Benjamim e Simeão forem o quê? Reconectados ao restante dos irmãos, reconectados a Israel. Quem está entendendo aí a profecia? É por isso que é importante o judeu messiânico hoje. É por isso que é importante o judeu Anusim hoje. Ambos têm que se reconectar a Israel. Eles têm que serem recebidos mais uma vez por Israel. Os irmãos preparam presentes para José. Olha isso que interessante.
Os irmãos preparam presentes para José, não por gostarem dele, mas porque o temiam. Da mesma forma, Israel tem feito esforços para se aproximar de Jesus do cristianismo. Ah, como tem feito. O primeiro ministro de Israel vai à festa dos tabernáculos que os cristãos organizam lá em Jerusalém todos os anos. Não é qualquer coisa não. Os cristãos podem desfilar nas ruas, eles marcham nas ruas de Jerusalém, né? Eles têm shows lá num centro de convenções enorme, olha, é tratamento VIP. Esses mega pastores que trazem grupos, né? 3.000, caravanas de 3.000 pessoas e tal, eles são tratados como chefes de Estado. Mas Israel está tratando assim, é porque o quê? Ele quer ter o inimigo próximo. Claro, tem tolerância, tem respeito, mas ele não está fazendo isso por causa de Jesus. Não crê em Jesus. Olha aqui. Da mesma forma, Israel tem feito esforço para se aproximar de Jesus do cristianismo, não por gostarem nem reconhecerem Jesus como Messias, mas por motivos políticos e por temerem o crescimento do antissemitismo no mundo. O islamismo está crescendo tanto que eu tenho que pelo menos ter os cristãos do meu lado. É política, pessoal. Mas é bom que seja assim. Vai ser assim no início. É plano de Deus que seja assim. Porque apesar das motivações serem essas, o Jesus de Edom está sendo aos poucos o quê? Revelado. Está sendo revelado. Essa aproximação é necessária, porém, será apenas uma preparação para a grande revelação de Yeshua aos seus irmãos. O homem da casa de... agora olha aqui. Depois que eles vão embora com Benjamim, que escondem o cálice de prata no saco de Benjamim, o que acontece? O mesmo mordomo persegue Israel, persegue os irmãos, e prende a Benjamim. Pelo suposto o quê? Olha, eu vou falar isso aqui de novo. Ao mesmo tempo que o mordomo reconhece, ao mesmo tempo, o mordomo o quê? O mordomo persegue. E por que ele persegue? Porque Benjamim, o judeu messiânico, faz o quê? Foi achado no saco de Benjamim o quê? Um suposto roubo do cálice de prata, símbolo de autoridade e salvação. O cálice de prata de José era símbolo de poder, não é? José até brinca com ele. Você não sabia o que eu adivinho usando o cálice? Vocês roubaram o meu cálice. Estava brincando com os irmãos, estava sendo irônico. Mas o quê? O cálice de prata é uma imagem de quê? De autoridade. Olha aqui para mim. Os judeus discípulos de Yeshua, no primeiro século, legislavam e cuidavam da igreja no mundo inteiro. Eles ensinavam para igrejas no mundo inteiro. Eles escreviam cartas legislando, ou proibindo ou permitindo várias crenças, doutrinas, práticas. A igreja em Jerusalém era aquela que o quê? Cuidava da igreja no mundo. Eles ensinavam. O judeu messiânico tinha um papel de quê? Ensinar o não judeu crente entre as nações. Porque eles eram novos na fé. Eles não tinham a experiência que o judeu tinha. Então o judeu crente ajudava o irmão dele não judeu, ensinando sobre a Torá, sobre os princípios da fé. E não havia conflito. O gentio sabia que o judeu, o quê? Que ele foi enxertado no judeu. Muita vantagem do judeu sobre vários aspectos. Romanos capítulo 3. Porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos capítulo 9, deles são as alianças, a lei, as promessas, a legislação, né, o culto, deles descende o Cristo segundo a carne. Então Paulo, assim, os crentes tinham a consciência da importância de Israel. Olha que interessante. Da mesma forma, a mesma igreja que reconhece a bênção de Deus sobre Israel e reconhece Yeshua como judeu, a igreja que tem andado, tem aprendido com o judeu messiânico. Ao mesmo tempo, é uma tendência dessa mesma igreja perseguir os judeus messiânicos, perseguir Benjamim. Por que o mordomo
passa a perseguir Benjamim? Porque acusa Benjamim de ter roubado o cálice de prata. Por que muitas das igrejas que às vezes apoiavam o judeu messiânico, passam a combatê-lo? Por quê? Porque acusam o judeu messiânico de quê? Acusam o judeu messiânico de terem roubado a primazia de Deus, que segundo eles foi dada à igreja. Especialmente no que diz respeito à condução da igreja gentílica. O cálice foi roubado pelos judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, vocês estão se achando demais. Vocês acham que vocês podem organizar um segundo concílio em Jerusalém? A imagem daquele primeiro concílio lá, com Paulo, com Tiago, com Pedro. Quem vocês acham que são? Vocês acham que vocês estão na condição de ajudar a igreja, de ensinar a igreja? Que é isso? Então é um perigo latente o quê? Essa mesma igreja às vezes que nos apoia, passa a nos combater. Por quê? Roubou o cálice de prata deles. Agora a igreja gentílica não é o ponto principal da obra de Deus. É Israel, volta a ser Israel. E o judeu messiânico apregou isso. O judeu messiânico apregou. Se o judeu não aceita Yeshua, Yeshua não volta. Se o judeu não for reconectado, se os anusim não forem reconectados, se Benjamim não for reconectado, Yeshua não volta. Se a igreja gentílica não ajudar os irmãos a voltarem para José, para Yeshua, ele não se revela. Então eles ficam muitas vezes o quê? Enciumados. Ao invés de provocarem ciúmes em nós, eles ficam enciumados e acabam muitas vezes por nos perseguir. Isso é muito interessante. Olha aqui. Mas, agora vamos finalizar, hein? Será exatamente esse aspecto que despertará em Judá, Israel, um sentimento de defesa e entrega em relação a Benjamim. Esse é o meu parecer. Quando Judá na história, vou explicar, quando Judá na história se defendeu, quando Judá na história entra e se aproxima, é a paraxá de hoje, né? Aproximou-se de Judá. E o que ele disse? Deixa o menino voltar, deixa Benjamim ficar livre, pegue a mim. Ele se oferece no lugar de Benjamim. Eu creio, isso é uma visão própria minha, que quando os judeus messiânicos estiverem nesse nível de perseguição por parte de Edom, do mordomo, infelizmente, isso vai despertar em Judá, em Israel, um sentimento de ajuda. Puxa vida, apesar deles serem messiânicos, apesar deles crerem nesse Jesus, eles são judeus e precisam de ajuda, vamos ajudá-los. Na minha opinião, será essa ajuda por parte de Israel em relação a Benjamim, em relação aos judeus messiânicos, que fará com que Yeshua não possa mais se conter. Sabe qual que é essa palavra em hebraico, quando José ouve as palavras de Judá? A Torá fala que ele não conseguiu se conter. É a palavra que nós usamos, é o mesmo verbo que você usa hoje em Israel, quando você não está aguentando, você tem que ir no banheiro. Eu não estou aguentando segurar, Mateus. É o mesmo verbo. Acho que ele é ritrapé. Se isso acontecer, Yeshua não vai conseguir se conter mais. Aí ele se revela a Judá. Porque aí ele vai ver o quê? Um arrependimento. Essa aproximação de Judá a Benjamim vai fazer com que Judá enxergue que o Jesus de Edom, na verdade, é o Yeshua de Sião. Mas tem que estar perto. Se eles não estiverem perto, não tem esse contato, não tem como ele ver, porque ele está vendo a distância. De longe parece um Deus romano. Mas à medida que Benjamim se aproxima dele, que Judá se aproxima de Benjamim, Benjamim fala assim: olha, Judá, é Yeshua. Olha aqui, o cabelo dele não é esse, aí tira a peruca. Olha aqui, as cores do cabelo não são essas. Olha aqui a cor verdadeira. Judá! As roupas são hebraicas. Judá, ele fala hebraico, ele não fala latim, Judá. Judá, olha aqui, é o nosso Messias. Judá, olha aqui, achamos o Messias. Mas tem que estar próximo, pessoal. Tem que estar próximo. Então, eu encerro dizendo uma visão minha, do Mateus, ok? Não é doutrina, é uma percepção minha. Eu entendo que o reconhecimento aproximará
Judá a José, Yeshua ao seu povo. Ou seja, quando Judá começar a tentar defender Benjamim, quando o judeu hoje começar a tentar incluir o judeu messiânico para protegê-lo, aqui ó, isso já acontece hoje. Com o ensinando de Sião. Isso já acontece hoje. Há um sentimento assim, há um distanciamento, né? Vocês creem em Jesus e tal. Mas ao mesmo tempo, há um desejo que é ajudar. Ó, como é que está a segurança de vocês aí? Estão ligando o detector de metal? Ó, vocês não podem bobear não, hein? Ó, teve indícios de terrorismo aqui em Belo Horizonte. Vocês estão tomando as precauções? Ó, cuidado com o antissemita, cuidado com neonazistas frequentando a sua... Proteger Benjamim. Isso vai fazer com que Yeshua não se contenha mais. Isso. Apenas depois dessa reconciliação, veremos o início do Tikkun Olam, a redenção de Israel e a redenção do mundo. O Mashiach quer se revelar ao seu povo. Diga amém. Ele quer, pessoal, ele quer. A tradição judaica fala que ele chora. Ele chora. Assim como José chorou várias vezes. José chorou várias vezes. Ao se reconectar com os irmãos. Assim também Yeshua hoje chora pelos seus irmãos judeus. Essa palavra interceder, em hebraico, tem uma conotação de chorar. A intercessão é muito ligada no hebraico ao choro. Lágrimas de intercessão. Isso quando você lê que o Mashiach, quando Paulo fala, né, que o Mashiach está à destra de Deus intercedendo por nós, o judeu tradicional lê aquilo e diz assim, o Mashiach está chorando pelo seu povo. Por todos nós. Ah, pessoal, vamos lá. Quando Yeshua notar a entrega do seu povo em relação a Benjamim, ao judeu messiânico, ele não poderá mais se conter. Benjamim, os judeus messiânicos, devem ir com seus irmãos a José. Você tem que entender isso também. Benjamim não ficou lá sozinho. Não, Benjamim estava entre os seus irmãos. Benjamim tem que ser parte de Israel. Benjamim tem que ter identidade judaica. Se Benjamim tiver vestido igual egípcio, Benjamim não vai ser reconhecido como judeu. Benjamim não será aceito pelos seus irmãos. Benjamim é hebreu. Assim também judeus messiânicos nos dias de hoje, mesmo que tenham vindos de Edom, têm que restaurar uma identidade judaica. Benjamim tem que ser claro, Benjamim tem que estar com os irmãos. A revelação não acontece se ele estiver fora, se ele estiver separado, se ele estiver agindo como um estranho. Tem que estar com Israel. Tem que ter identidade clara. Por isso que eu falei, gente, 2017, Har Tzion vai o quê? Restaurar, vai aprimorar a nossa identidade judaica. Sempre tivemos, sempre fomos uma sinagoga. Mas eu creio que esse ano Deus está dando um alerta para a gente. Vamos importar mais com esse caráter judaico da casa. Que é uma casa judaica, e eu tenho que estar próximo aos meus irmãos. Eu tenho que orar como eles. Eu tenho que me portar como eles se portam. Mesmo que você não seja de Israel, mas aqui dentro, vai ser exigido de você o quê? Uma mesma postura. Vamos encerrar, pessoal. Benjamim, os judeus messiânicos, deve ir junto com seus irmãos até Yeshua. Ao mesmo tempo em que ele anda com os seus irmãos, ele também está o quê? Está guiando os irmãos a José. Ao mesmo tempo que o judeu messiânico quer ser parte de Israel, ao mesmo tempo ele está o quê? Ele está guiando Israel a quem? A quem? A Yeshua. Ele é a ponte. Benjamim é a ponte. O judeu messiânico é a ponte.
Se os irmãos não se aproximarem a Benjamim, ele não vai se aproximar aos irmãos. Olha isso. Se Benjamim não se aproximar aos irmãos, os irmãos não vão se aproximar dele. Não adianta. Você quer ter um relacionamento com a comunidade judaica. Você quer ser reconhecido pela comunidade judaica. Mas você vive uma vida como... não celebra festa nenhuma, não sabe de nada, não estuda hebraico, não pratica as boas tradições de Israel. Se você não é identificável como judeu, você que é judeu, que eu estou falando, como é que você quer ser reconhecido pelos seus irmãos? Quando eles aceitarem Yeshua, nós vamos andar juntos. Não, você vai andar junto antes deles aceitarem Yeshua. O andar junto vem antes, na ordem profética. Então tem que assumir mais um caráter judaico. Não estou falando que temos que nos escravizar a toda a tradição rabínica e halachá atual. Não é isso. Mas pelo menos um mínimo de identificação judaica, você que é judeu, discípulo de Yeshua, e você que frequenta uma casa de judeu, discípulo de Yeshua, tem que ter. O Egito deu passagem aos irmãos de José e a Benjamim. Qual é a função da igreja? Dá passagem. Não impede não, meu amigo. Não me impeça, meu irmão. Nós estamos cumprindo um propósito de Deus, levando os irmãos a José. Benjamim está levando os irmãos. Benjamim está pegando, resgatando Simeão, está levando os irmãos de José. O Egito tem que dar passagem. Aliás, o Egito tem que ajudar. O Egito tem que ajudar. A igreja deve dar passagem. Não estou falando que a igreja é Egito, estou fazendo uma comparação. Assim como lá no Egito, os egípcios que entendiam a posição de Israel deram presentes para os judeus e saíram com os judeus do Egito, a Torá fala que multidão de povos saiu com Israel do Egito. Era o quê? Eram os que estavam no Egito, mas não eram parte do mesmo sistema do Egito. Saíram. Da mesma forma, a igreja tem que dar passagem aos judeus dos tipos de Yeshua, na condução deles aos seus irmãos. E eu termino dizendo, vamos ficar de pé, eu termino lendo com você a minha esperança profética. Foi o próprio Zacarias que profetiza que nós somos o quê? O verdadeiro servo de Deus, ele é prisioneiro da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança profética. Nós estamos presos a essa visão. Qual? Que Yeshua irá se revelar aos seus irmãos, nós temos um papel nisso, e haverá redenção de Israel, redenção da humanidade. Eu creio tanto nessa promessa de salvação para Israel, que eu dou minha vida a isso. Eu sou um prisioneiro disso. As palavras de Zacarias, é um bom prisioneiro. Você está em... Esse propósito, projeto te engloba. Olha a prisão da minha esperança. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Não é isso que nós temos visto nesses nossos dias? Olha o tanto de resolução que a ONU passou aí em relação à desconexão de Jerusalém com o povo judeu, só nesse final do ano passado. Mais do que nunca temos visto que Jerusalém tem sido o quê? Um cálice de tontear as nações, uma pedra pesada demais para erguer. Todo mundo que tenta erguer acaba se ferindo. Olha isso, pessoal. Mas aqui, fique com medo não. Precisa ser assim. Porque ao mesmo tempo que Jerusalém vai ser esse peso, olha o que Deus vai fazer com o povo de Israel. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima da de Judá. Meu irmão, isso aqui é uma alusão ao Messias. Isso aqui é uma alusão ao leão da tribo de Judá. Isso aqui é uma alusão ao filho de Davi, que vem de Judá. Naquele dia, o Eterno protegerá os habitantes de Jerusalém.
E o mais fraco entre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, que é Elohim em hebraico. Como o anjo de Adonai diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito da graça e da súplica. Olha para mim, para de ler um pouquinho, olha para mim. Tudo faz parte de um cronograma profético. Simeão se reaproxima aos irmãos. Benjamim se reaproxima aos irmãos. Benjamim conduz os irmãos a José, a Yeshua. Nesse interim, Jerusalém é perseguida. Jerusalém se torna pedra pesada. Jerusalém se torna um incômodo para a ONU, como já é, há 50 anos. Nesse momento, você tem que entender onde nós estamos na linha de Deus, pessoal. É neste momento que o Eterno vai derramar como nunca. O que vai ser espiritual? O que vai acontecer com o povo judeu nessa época que estamos vivendo? Pode ser amanhã, pode ser 2017, nos 50 anos da reunificação de Jerusalém. Pode ser em 2018, não sei. Mas vai ter um ponto na linha de Deus. Bum! E aí o que vai acontecer? O cenário já está armado. Só falta Deus dar o sinal verde. O cenário para isso aqui que ser cumprido já existe. O que vai acontecer? Leia comigo, leia comigo. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, o original hebraico diz, Elai, para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, pessoal. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que Deus programou. Deus vai se revelar ao seu povo, e essa revelação eles vão olhar para Yeshua, e eles vão chorar por Yeshua, e eles vão reconhecer o Eterno em Yeshua, como seu representante máximo, e eles vão lamentar como Judá se arrependeu, perante José. Judá disse, olha, a nossa iniquidade foi visitada a nós por Deus, Deus está pesando a mão em nós pelo que fizemos com o nosso irmão. Senhor, não faça isso com os teus servos, me coloque no lugar de Benjamim. É a mesma coisa. Quando Israel receber esse espírito de súplica e de graça, eles olharão para Deus, e verão o quê? Lembrarão de Yeshua. Aí eles verão o Yeshua, aí o clipar, a casca, o obstáculo de Yeshua será retirado, aí eles vão ver o judeu Yeshua, e aí eles vão olhar para ele, e vão reconhecê-lo como os irmãos reconheceram José. Você imagina quando os irmãos viram José pela primeira vez? Ani Yosef, eu sou José, ainda vive o nosso pai. E a Torá fala que eles não conseguiram responder. Sabe por quê que eles não conseguiram responder? Por que você acha que eles não conseguiram responder? Eles estavam apavoradíssimos. E agora? Lascou para nós. O homem é rei, é governador do Egito. Acabou. Por isso que eles ficaram mudos. E aí veio José e fala com eles o quê? Altiru, não temais. Yeshua vai falar com o seu povo, vai ficar assim, meu Deus, ele era o Messias. Oi vavô ilano. E a primeira palavra de Yeshua vai ser, não temam. Foi propósito de Deus que isso acontecesse. Deus mesmo cegou os vossos olhos, tampou os vossos ouvidos, como diz Isaías, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11. Deus mesmo orquestrou isso, para que a mensagem da salvação pudesse ser levada a todo mundo. Você imagina se a mensagem da Torá
não tivesse sido divulgada pelo cristianismo durante o Império Romano, no término do Império Romano, o que nós seríamos hoje? O que você queria ser hoje, se não tivesse existido Edom, a religião cristã? Imagina o que seria o mundo hoje. Se ia viver à luz do panteão grego, ou à luz da barbaridade lá dos bárbaros? O que seríamos hoje? A sociedade ocidental, ela existe graças à implantação do cristianismo no planeta, do jeito que foi. E assim como José fala para os irmãos, eu falo para você, fique calmo, foi propósito de Deus que fosse assim. Deus orquestrou isso tudo. O que José fala? Foi Deus que me trouxe para cá. José fala essas palavras, foi Deus que me trouxe para cá, para trazer salvação para casa, para vocês e para a casa do nosso Pai. Yeshua vai falar com seus irmãos, não temam. Deus orquestrou isso tudo. Cheguem para perto. E José abraçou um por um. Um por um. E deu 30 moedas de prata para cada um. Mas para Benjamim deu 300. Por isso que eu falo com o judeu messiânico, aguenta as pontas, meu amigo. Eu sei que a obra é a mais difícil dos 12 irmãos, mas 300 moedas e 5 vestes festivas. Yeshua está vendo o seu esforço, Yeshua está vendo o seu sofrimento, Yeshua vê a sua marginalização. Fique firme. E nós vamos ver esse dia se cumprindo, eu e você. E nós vamos estar lá regozijando com Israel. E quer saber da verdade? Essa profecia já começou a ser cumprida. Somos 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo hoje. Mais do que nenhuma parte da história. Nem quando Yeshua habitou aqui em Israel no primeiro século, teve tanto seguidor judeu dele igual tem hoje. Isso é um sinal profético. Isso é um sinal que isso aqui, já começou a se cumprir. Não se cumpriu na totalidade, de facto, mas de jure já está se cumprindo. Amém, pessoal? Vamos todos juntos com Simeão, juntos com Benjamim, juntos com os irmãos, todos juntos, um povo só. Os irmãos também representam o que? As nações, ok? Judá, os judeus, os irmãos, as nações, Benjamim, o judeu crente, Simeão, os anusim, mas está todo mundo o quê? Junto. Você não precisa querer virar judeu, você já faz parte do povo de Deus. Você já faz parte dos irmãos, dos filhos de Israel, você já é filho de Jacó, você já é filho de Abraão mediante a fé. Não fica querendo virar outro irmão não, aceite quem você é, mas vamos andar junto, porque você já é parte da família. Você já é parte da família. E a família te aceitou como você é. A família te honrou como você é. O pai te honra como você é. Deus quer que você fique perto agora. Tem que ficar junto. Temos que andar junto. E nós sempre dizemos a imagem da profecia de Zacarias. Zacarias profetizou pelo Espírito de Deus. Essa mesma época. Ou em momentos que antecederão essa época aí. Zacarias fala, capítulo 8, que 10 homens de várias nações pegarão nas asas, no tzitzit, do talite de um judeu, e vão falar com ele, nós vamos com você, porque temos ouvido que Deus é com você. Isso já está acontecendo. Nós oramos por restauração já, em nossos dias, em nosso tempo. Amém.